Hey everyone, welcome! Sejam todos muito bem-vindos. Já apareci assim de cara bem cheia para vocês para falar que a gente está na nossa aula de Review and Exercise sobre o tema de Present Continuous, nossa aula 21.2. E a gente vai relembrar o que a gente falou na aula passada, um assunto muito simples, o tempo verbal, que não é nada difícil de aprender. Todos os tempos verbais contínuos, eles são bem fáceis, na verdade, pelo menos os tempos simples, né, dessa parte aí do present, past e future continuous, porque você também tem os tempos contínuos dos tempos perfeitos, aí o buraco é um pouquinho mais embaixo, mas ainda assim não é tão difícil assim. Aula 21 falando de quê? De continuous ou progressive, continuous ou progressivo, e a gente falou dele, present continuous. Vamos relembrar lá, você sabe que vai ter que usar o verbo to be, são esses três aqui, sempre, tá? Dependendo do pronome pessoal que você for utilizar, o sujeito, você vai escolher entre esses três verbos que estão bem aqui em cima, não se esqueça, am, is, are. Você também tem a questão do verbo com o ing, que é a ação que está em progresso, porque o present continuous fala sobre o quê? Ações em progresso, que estão em progresso no momento da fala, ações contínuas, ações que estão acontecendo de forma temporária, como lá o exemplo da menina lá do Subway, que estava pegando o Subway porque o metrô, porque o carro dela estava quebrado, está quebrado já tem um tempo, é uma ação temporária. E a gente viu como é que a gente faz para colocar esse ing em alguns verbos. Tem umas regrinhas aí para seguir, vamos relembrar delas? Verbos que terminam com e, o que acontece aí? Você acrescenta o quê? O ing, mas antes vai ter que cortar esse e do seu verbo, para fins de escrita e de pronúncia também. Verbos que terminam aqui com y, não acontece nada dessa vez. Geralmente você tem uma regra de verbos que terminam com y precedido de consoante, onde você corta o y, mas aqui não vai acontecer, faz parte da regra geral, que é só acrescentar o ing. É isso. Verbos que terminam com ie, como o verbo lie, o que vai acontecer? Você vai cortar esse ie e no lugar desse ie vai acrescentar o y para depois acrescentar em ing. Lie é mentir, lying mentindo. E aí, esse verbo aqui, que é o verbo dig, faz parte daquela regra do CVC, consoante, vogal, consoante, quando as últimas três consoantes, quando as últimas três letras, não é consoante só, porque você tem consoante, vogal, consoante, um sanduíche de consoante junto com vogal, né? O que acontece? Quando você tem as últimas três letras do verbo que terminam com essa situação, aí você vai ter que dobrar a última consoante. A própria palavra shopping, shopping, vem do verbo to shop, não tem dois P's. Esse P foi acrescentado lá para poder acrescentar o ing. Então, dig é o verbo cavar, vai ficar digging, cavando. E detalhe, dig é um verbo monossilábico. Todos os verbos monossilábicos, eles já são tônicos naturalmente, não tem nenhuma sílaba átona. Mas essa questão aqui só vai acontecer, tá? Essa questão de você acrescentar uma nova consoante quando, presta bem atenção, quando a última consoante, a última sílaba, consoante não, a última sílaba for tônica. Eu tô confundindo consoante com sílaba, sei que tá acontecendo. A última sílaba for tônica. Se a primeira sílaba for tônica, você não vai acrescentar essa última consoante novamente e não vai fazer isso, vai fazer parte da regra geral, como o verbo travel, por exemplo. Travel termina com CVC. Consoante, vogal, consoante. Mas ele tem como a sua sílaba tônica a primeira sílaba e não a última. Só vai funcionar isso aqui quando for a última sílaba tônica. No caso de dig, né, é uma palavra monossilábica, então toda palavra monossilábica já é tônica naturalmente. Então você lembra aqui das frases, como é que você faz frases com present continuous? É simples. Na afirmativa, sujeito, verbo to be e o verbo com ing. You are leaving now. E aqui no caso uma expressão de tempo, que a gente também viu algumas expressões de tempo nessa aula. You are not leaving now é a negativa, onde você só acrescenta esse advérbio de negação entre o verbo to be e o verbo com ing. É isso, para negar. Para negar é a mesma coisa que afirmar. A única diferença é que você tem um not no meio dessas duas palavras aqui, que é o verbo e o verbo com ing, o verbo to be e o verbo com ing. A gente também viu short answers, que são essas aqui, né? Are you leaving now? Você está indo embora agora? Yes, I am. No, I'm not. Short answers eu não vou comentar, porque a gente já viu lá na primeira aula de verbo to be. Para fazer perguntas, você sabe, o verbo vem na frente do sujeito. E a gente também viu perguntas com pronomes interrogativos, que o pronome interrogativo vem na frente do verbo to be para fazer pergunta, diferentemente daqui, que ele não vinha, que o verbo que vinha na frente. E é isso, gente. Bem simples, bem fácil. Chegou o momento da atividade de vocês. Não tem nada difícil, tem aí uma tirinha bem engraçadinha para vocês darem uma olhada, acredito que duas, se não me engano. Be right back.
I'm back, estou de volta, let's correct. E vamos tirar nossas questions, as nossas dúvidas. E a gente tem a tirinha aí, que eu falei pra vocês, a tirinha do Jeremy. Esse Jeremy é um rapaz que ele aparece muito nas tirinhas com os pais dele, mãe, o pai. Eu não consigo fazer a leitura daqui. A gente tem uma interpretação de texto e a gente vai fazer a leitura lá na minha TVzinha. Vamos lá. Temos aí o Jeremy e os pais. Daí a mãe do Jeremy fala o seguinte. Claro, gente, olha só. Toda vez que eu faço essas questões de tirinha, de texto com vocês, eu leio o texto primeiro, eu leio a tirinha primeiro, mas a primeira coisa que você deve fazer é isso aqui. Que eu não acabo fazendo aqui por uma questão de... Tem uma diferença aí, né? Eu estou corrigindo e tudo mais, acabo fazendo assim. Mas você, aluno, que está fazendo questões assim de interpretação de texto, a primeira coisa que você deve fazer é ignorar o texto e ir direto para o seu enunciado, o que ele quer de você do texto. Porque aí você perde menos tempo, você já vai saber o que o enunciado quer de você. E aí você já sabe mais ou menos o que você vai atrás, as palavras-chave que você vai atrás, entre outras coisas. Então aqui, ó, quais são as ações que Jeremy diz que está fazendo para a mulher, que no caso é a mãe dele. Então eu já vou ficar de olho aqui em algum verbo com provavelmente ing, porque a gente está vendo sobre isso, né? E é exatamente isso que a gente vai procurar aqui. Mas vamos fazer a leitura? What are you doing, Jeremy? O que você está fazendo, Jeremy? E aí ele fala, watching TV. Watching TV. Que na minha concepção, eu não sei se ele está assistindo TV porque ele está com um laptop aqui, e ele está com um cell phone aqui, então eu não sei onde é que está a TV. E aí o pai dele aparece e faz a mesma pergunta. What are you doing, Jeremy? What are you doing, Jeremy? E Jeremy, ele fala, homework. Homework. Aí ele fala, atividade de casa. Só que ele está com o laptop também, né? E o celular novamente. E aí, a mãe dele novamente chega e dessa vez pergunta mais uma vez. Dessa vez, mais uma vez, ela pergunta, Now, what are you doing, Jeremy? E agora, o que você está fazendo, Jeremy? E aí ele, mais uma vez, agora vai responder uma outra ação. Talking to friends. Falando com amigos. Novamente, com um laptop e o celular na mão. E aí, ele sozinho pensa, Are these people blind or something? Ou seja, ele pergunta para ele mesmo, essas pessoas, are these, olha aqui esse pronome demonstrativo que a gente viu, para o plural, para coisas que estão próximas. Essas pessoas estão cegas ou alguma coisa? Como assim? A palavra cega em inglês, ou cego é blind. Blind. Are these people blind or something? O que está acontecendo? Ele mesmo não está acreditando, porque na cabeça deles, do Jeremy, os pais deveriam saber que dá para fazer tudo isso, né? No meio que ele está usando, que é o quê? O celular, o computador, beleza? Então, quais são as ações que ele está fazendo? Vamos lá. Assistindo televisão e conversando com os amigos? Assistindo televisão e fazendo uma pesquisa na internet? Nenhum momento a gente viu essa palavra de fazendo uma pesquisa na internet. Não vimos. Conversando com os amigos e jogando videogames? Nenhum momento a gente viu videogames lá. Fazendo uma pesquisa na internet, conversando com amigos? Nenhum momento a gente viu fazendo uma pesquisa na internet, né? Fazendo uma pesquisa na internet, que também a gente não viu lá ele falando, e fazendo atividade de casa. Bem, tem aqui a única alternativa que apresenta as duas coisas que ele falou que estava fazendo, uma das coisas que ele falou que estava fazendo, porque ele estava fazendo quantas coisas? Olha as ações, watching TV, assistindo TV, e aqui, atividade de casa, homework, e aqui, talking to friends, falando com amigos. São 3 ações. 2 dessas ações estão com ing, porque a gente está falando de verbo aqui, e outra ação só está mesmo o substantivo, que é homework. E se por acaso ele fosse usar um verbo, ele usaria o verbo doing. Doing homework. E sim, gente, tem como você responder sem usar pronome pessoal, que no caso, como ele está falando, ele poderia falar I am watching TV, I am talking to friends, mas ele resolve falar só com o verbo mesmo. Sim, isso é uma linguagem formal, tem como sim você fazer isso, tá? Eu sempre falo para usar o sujeito, mas sim, tem como de uma forma informal falar desse jeito como o Jeremy está falando, que o Jeremy é um adolescente, né? Mas não é só adolescente que fala isso. Então, a letra A, assistindo televisão e conversando com amigos.
Vamos lá para 2. Aqui você vai completar as lacunas com o verbo entre parênteses no gerúndio. Coisa mais simples do mundo. Vai pegar esse verbo aqui, vai colocar aqui. Vai pegar esse verbo e colocar aqui. A mesma coisa esse. The same thing, this one. And the same thing, this one, too. Então, o que vai acontecer? Não é para colocar o to. O to não vai. Esse to já sabe. Ele só vem, só aparece quando o verbo está no infinitivo, na forma base. Não é o caso aqui. Então, Lisa is a cake for snack today. Temos o verbo make. Esse verbo make faz parte da regra dos verbos que terminam com E de escola. O que vai acontecer? Corto o E e no lugar do E, corto o E, mas aí acabo cortando, na verdade, entre o K e o E. Muito bem. Corto o E e aí vai ficar making. Lisa is making a cake for snack today. A Liz está fazendo um bolo para o lanche hoje. Então, esse make, a gente vai falar de fazer bolo, fazer comida, fazer alguma coisa, não do, tá? Are you lie to us? No caso, are you lying to us? Esse lie faz parte da regra dos verbos que terminam com I, E, onde eu corto o I, corto o E, e aí no lugar eu acrescento Y para depois acrescentar ING. ING. They are, eles ou elas estão, to send. Então, aqui é enviar e aqui vai ser enviando. Eles estão enviando the gift, o presente. Então, faz parte da regra geral, onde eu só acrescento o ing ao fim do verbo. They are sending the gift. They are sending the gift. Tá? Aí aqui a gente tem o quê? Aqui a gente tem o visit, to visit, que é o verbo visitar, visitar. Aí você deve falar, eita, esse verbo visitar, ele termina com consoante. Pera lá. Eu queria diminuir, às vezes, o consoante, vogal, consoante. Ele termina com consoante, vogal, consoante, de fato. Assim como o run termina em consoante, vogal, consoante. Só que você sabe que o run é um verbo monossilábico. Todo verbo monossilábico já é tônico, por natureza. Então, você sabe que aqui você iria dobrar... gente, às vezes eu quero fazer uma coisa toda atrapalhada. Eu juro que se me colocar uma caneta em um caderno eu não faço isso, mas aqui eu me atrapalho toda. Run, mais uma vez me atrapalhei, mas tudo bem. Run é um verbo monossilábico que naturalmente é o quê? É tônico. Então, você sabe que aqui você vai ter que dobrar a última consoante. E aqui? Aqui é CVC, que nem aqui. Você dobra a última consoante aqui, poderia dobrar sim, não precisa ser monossilábico para dobrar, só que você não vai dobrar aqui, porque ao falar a palavra visit, você sabe que a primeira sílaba é a tônica. E você não vai dobrar a última consoante, que é acrescentá-la mais uma vez, quando a primeira sílaba de um verbo com CVC no final for tônica. Tem que ser a última sílaba. Então, travel e visit vai ficar da mesma seara. Você não vai dobrar, vai ficar visiting. Então, faz aí, é a regra aliás, é a exceção da regra. Não é a regra da exceção, é a exceção da regra. E aqui, obviamente, are you running in the street? Porque running faz parte da regra do CVC, né? E você tem um verbo monossilábico, naturalmente, você vai ter que dobrar a última consoante. Então, are you running in the street? Você está correndo na rua? He isn't visiting his relatives. Ele não está visitando os parentes dele. He is at his home. Ele está na casa dele. Tá vendo? Ele não está visitando. Que a ideia é de quê? De que é uma coisa que não está acontecendo lá. Não está acontecendo. Então, ele está na casa dele. E na número 3, o que vai acontecer aqui? Qual expressão de tempo não se usa com present continuous? Tá fácil. Tá fácil, porque a gente tem aqui uma... Na verdade, eu fui até... Não é que não se usa. Quando eu montei essa atividade aqui, a minha ideia era dizer assim, qual expressão não se usa com present continuous, com a ideia de que algo está acontecendo no momento da fala. Tá entendendo? Porque, na verdade, se usa, sim, essa expressão de tempo quando o present continuous está com a ideia de futuro, porque o present continuous também fala de futuro, e a gente vai ver isso na próxima aula. E a resposta aqui é a resposta da letra E.
Mas você pode sim usar next Saturday, sim, com present continuous, quando a ideia for de futuro, tudo bem? É isso, só que eu não especifiquei aqui, então ficou uma coisa assim, né, meio coisada. Mas o just, a gente viu que aparece lá no início da aula, que é usado sim, que é aquele negócio de acabar de fazer, né? E o today é o hoje, obviamente, at the moment, no momento, e now, que é o clássico, obviamente, que significa agora. Tem palavra mais usada com present continuous do que o now? Não tem, né? Mas o next Saturday, nessa questão de que eu estou comendo um bolo, eu estou comendo bolo no próximo sábado, não faz sentido, né? Nesse sentido aqui. Então, next Saturday, que é o que você teria que marcar, que é o próximo sábado, porque a palavra next é o contrário de last. Last é passado, next é próximo. Então, isso aqui é passado, isso aqui é futuro. Tudo bem? Então, vamos lá para a próxima, que isso aqui era eu não tenho resposta, porque cada um ia comentar o efeito de humor que tem aqui nessa comic strip, que é nessa tirinha aqui. Então, olha só, vamos ler aqui a tirinha. Não sei se você pegou esse efeito de humor, cada um pode interpretar de um jeito, né? A interpretação é livre, né? Aí a gente tem aqui o Garfield e o seu dono John, e eu adoro o Garfield, porque o Garfield é um gatinho muito esperto, e ele gosta muito de zoar com o dono dele, que é o John. E aí o Garfield chega, eu adoro esses olhares aqui que o cartunista faz. Um olhar meio assim, sabe, vazio, mas ao mesmo tempo debochado, é muito engraçado. Ele fala assim, what you doing, John? Watcha. Esse watch é uma forma bem formal de falar what are you, tá? É uma forma bem formal. Watcha. What you doing, John? Então, o que você está fazendo, John? Aí ele fala, I'm trying to read. Eu estou tentando ler. Trying to read. E aí o Garfield pergunta, any luck? Alguma sorte? E aí o John fala, go away, que é vai embora, go away. E aí o Garfield ouviu, porque o Garfield é um gato que ouve, que fala, né? No caso ele pensa, não sei que, mas entre ele mesmo, obviamente, aí ele fala, if you insist, ou seja, se você insiste, e aí ele pega o jornal e vai embora junto, porque assim, o John falou para ele ir embora, mas aí ele foi esperto e levou o jornal junto. Aí o John parado com o olhar dele assim de não estou acreditando que eu tenho esse gato zoeiro na minha vida. If you insist, e a gente acabou de ver uma aula que a gente viu essa conjunção if, que significa se no inglês, no português, aliás. Então, se você insiste, que é o insist, que inclusive parece muito com português. Então, o Mo tá aí no Garfield atendeu o pedido do dono, mas de forma sarcástica levou o jornal, que era o que o dono estava querendo fazer, que era ler, porque ele disse que ele estava tentando ler. E é isso, gente. Fica aí para vocês as nossas referências, tá? Espero que vocês tenham aprendido bastante o Present Continuous. Não terminou por aí, a gente tem mais uma aula de Present Continuous para finalizar, para falar sobre futuro. E é isso. See you next class.